faz a leitura dos Maias, nós podemos perceber que há também o naturalismo. Como nós conversamos lá no início, o naturalismo ele é uma corrente do realismo. Ele é uma vertente, ele é uma extensão, ou seja, ele vai pegar as características realistas e com um pouco mais das características do próprio naturalismo, ou seja, é só uma questão de soma. Então, assim, a gente consegue ver o realismo puro, como realismo psicológico, e aí nós temos o naturalismo. O naturalismo, ele tem um foco mais social, né? Ele foca nas classes populares. Assim, a literatura naturalista propõe uma nova maneira de observar a sociedade e denunciar a condição humana e a divisão de classes. É importante dizer que todos esses traços críticos, descritivos e objetivos realmente vêm do realismo. No Brasil, o naturalismo e o realismo, eles tiveram o seu marco inicial com a publicação do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e também de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os escritores naturalistas se destacam muito mais no Brasil, por causa desse foco social. Todo texto naturalista é um texto realista, porém, nem todo texto realista é um texto naturalista. Como é que a gente vai conseguir verificar isso? Vou colocar um quadro aqui das diferenças entre esse realismo, que é dito como realismo psicológico, e o naturalismo. O realismo, ele tem a valorização dos aspectos psicológicos, ou seja, remete à questão da ciência, remete à questão da medicina, remete a questões totalmente racionais, né? O naturalismo, ele remete à valorização dos aspectos biológicos, então ele já vem mais focado na questão evolucionista. O realismo, ele tem foco no indivíduo, ou seja, ele vai pegar um, dois ou três personagens e vai focar naquela parte crítica, realista de cada um dos personagens. O naturalismo não, ele vai olhar para tudo como foco no coletivo. Por isso que a gente diz que ele tem foco nas classes sociais, ou seja, ele vai olhar para um grupo, para um bando, né? Por que bando? A gente vai já entender um pouquinho mais embaixo, mas ele foca realmente num grupo de pessoas, num bando de pessoas, por isso ele foca no coletivo. Aí, atrelado a isso, nós temos o quê? Bem claro, o determinismo. Por que a gente lembra disso? E aí a gente vê que o homem, ele é fruto, né, do meio, do tempo, o determinismo é focado nisso, homem, meio e tempo. Aí a gente já olha com o indivíduo sem o foco no livre-arbítrio, né? Por isso que a gente fala do social, por isso que a gente fala do grupo, do bando, né? Então, se você já nasce naquele grupo de pessoas, dificilmente aquele grupo de pessoas vai ascender junto com você. Outra coisa é a animalização do personagem, né? É com foco nisso, no instinto, né? Por isso que a gente fala que trata o grupo de pessoas como bando. Ele vai olhar tudo isso como um instinto de cada um para formar o todo. E isso a gente chama de zoomorfização. E aí é utilizado essa parte animalesca, né, nos livros. Aí a outra diferença é o realismo olha tudo como a mulher sensual. Óbvio, ela tem seus defeitos, ela tem suas qualidades, ela não é olhada como uma idealização de algo perfeito, mas ela é sensual, realmente. No naturalismo, não. Como a gente olha lá em cima a animalização, o instinto, então a gente olha a mulher como algo sexual. Então, essas são a diferença entre o realismo e o naturalismo. O romance de tese, ele tem influência da visão determinista em seu texto. Em outras palavras, o narrador tenta mostrar que o homem não consegue vencer e é movido por forças do meio, da raça e do contexto histórico. Dessa maneira, há uma valorização dos aspectos patológicos e, para o leitor, a previsibilidade de entender
que os personagens não conseguem promover nenhum tipo de transgressão, pois estão vinculados ao determinismo da época. Ou seja, fica claro que essa parte do naturalismo, ele realmente usa e abusa do determinismo, né? Evidencia essa crítica determinista, esse olhar determinista para tudo. O discurso realista barra naturalista traz de forma carregada a questão da verdade absoluta. Isso porque nas teses em que o realismo e o naturalismo se baseiam, elas são teses científicas totalmente racionais de uma época onde nós podíamos, onde começamos a questionar. Porém, um ponto de vista ele não é verdade absoluta para tudo. Por mais que um personagem num livro ache que aquela visão dele é a real, é a realidade dele, é a realidade do outro, se você puser uma outra pessoa daquele mesmo contexto, de um outro prisma, ela pode ter um outro olhar para aquilo, que pode ser uma outra realidade. Então é importante deixar claro para todo mundo, né, que as verdades elas não são absolutas, que tudo deve ser questionado. Isso a gente leva como exemplo um livro de ciências, ou um livro de biologia, ou um livro qualquer desse que a gente, até mesmo histórico, a gente passa a perceber que as coisas mudam, né? Nem tudo que foi verdade há 10 anos continua sendo verdade. É preciso questionar, é preciso olhar do seu prisma e do prisma do outro, é preciso saber equilibrar antes de só apontar, antes de só criticar. Então é necessário ter cuidado. O realismo, esse estudo do realismo e do naturalismo, apesar de serem escolas vindas, né, de metade do século XIX, a gente pode trazer para uma discussão atual e colocar em nossas mentes que tudo pode ser pensado e questionado, e a gente não precisa viver só de críticas ácidas, as críticas precisam ser construtivas. Agora nós vamos ler um trecho do livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, onde nós vamos falar de um personagem que veio de Portugal e ele passa a ser moldado pelo meio. Isso vai ficar claro como um livro naturalista, onde tem esse enfoque determinista, onde o determinismo prega, né, que é o homem, o homem ele pode ser determinado pelo meio, pela raça e pelo tempo. Então, ele vai deixar isso bem claro, né? Eu vou ler o texto e aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vou discutindo no decorrer do vídeo para vocês, né? Neste trecho de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, nós vamos ver um romance de tese. E vou começar agora para vocês. Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora todas as manhãs uma xícara de café bem grosso, a modo da Ritinha, e tragava 2 dedos de Parati para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos. Num trabalho misterioso e surdo de Crisálida, a sua energia afrouxava lentamente. Fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora os aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se de seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor. Muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco se foram reformando todos os seus hábitos, singelos de aldeão português, e Jerônimo abrasileirou-se. Fica claro, então, na parte em que falamos que sobre o determinismo, onde o meio ele consegue definir o homem, modificar o homem.
A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia. Já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem para dar 2 dedos de palestra nas horas de descanso. E aos domingos reunia-se gente para o jantar. A revolução afinal foi completa. A aguardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu a broa. A carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. O caldo verde, a sorda e o caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos, pela muqueca, pelo vatapá e pelo caruru. A couve mineira destronou a couve portuguesa, o pirão de fubá ao pão de rala. E desde que o café encheu a casa com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. Fica claro que Jerônimo tornou-se totalmente brasileiro.